Estamos aqui, Ana e Jaine. A gente vai falar agora sobre 3 caras que foram primordiais para o fotojornalismo da história do mundo, fotógrafos de guerra. E a gente vai falar especificadamente dos anos 30. Então, em meados dos anos 30, já existiam as TVs na França, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. O fotojornalismo conquista respeito a partir das coberturas da Guerra Civil Espanhola e da Segunda Guerra Mundial. Os fotojornalistas que fizeram sucesso nessa época estão Capa, Bresson e Bruno. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, dos seus trabalhos, e mostrar um pouco do que cada um fez na sua época. Bresson. Henri Cartier-Bresson, ele foi um dos fotógrafos mais significativos do século XX. Ele é considerado um dos pais do fotojornalismo. Ele usava uma técnica muito interessante nas suas fotos, ele usava geometria a favor dele e também, ao mesmo tempo, como ele teve uma grande influência da pintura, ele fez uma junção da fotografia com a pintura, tornando assim as suas obras bem clássicas e totalmente bem características. Ele ganhou uma box Brownie quando era criança ainda, o que fez que ele ficasse mais obcecado pela fotografia, né? Pela fotografia. Mas quando ele chegou na adolescência, no início da fase adulta, ele se interessou mais pela pintura, por causa de um tio dele. Mas a partir do momento que ele foi fazer uma viagem à África, quando ele retornou da viagem, ele viu uma fotografia do húngaro Martin Lukács, que eram 3 meninos correndo em direção ao mar, no Congo, e ele acabou se interessando pela fotografia, adquirindo então uma Leica 50mm, que passou a ser, como ele mesmo dizia, uma parte do corpo dele. A Leica era como por ser uma máquina pequena, de pequeno porte, ele podia transportá-la para todos os lugares e assim tirar no flagra as fotos, né, das pessoas. Então ele tem fotos de famosos também como Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, a Marilyn Monroe, o Mahatma Gandhi. Aqui na biblioteca tem um livro que é de todas as fotografias, tem do Capa, tem do Bresson. Eu não vi nenhuma do Duenot, mas tem dos dois. E eu vi bastante fotos da Marilyn Monroe que o Bresson tirou. Ele tirou muita foto da Marilyn Monroe. E também ele foi, durante a Segunda Guerra Mundial, ele participou da unidade de filmagem da guerra da França, mas ele acabou sendo capturado por soldados alemães, ficando preso durante 35 meses pelos alemães, preso pelos alemães, né? Depois de 2 tentativas de fuga, que foram em vão, na terceira ele acabou conseguindo fugir, indo para uma fazenda e conseguindo documentos falsos para voltar à França. Então, nesse meio tempo, ele adquiriu muitas fotos durante a guerra. Além disso, ele foi cobrir a Guerra da China, em 1958, da onde também ele extraiu diversas fotos. E também ele tem uma grande influência na cobertura da morte do Mahatma Gandhi. Foi ele responsável pelas fotos tirado durante a morte, durante o velório dele, até porque no documentário dele, Just Plain Love, ele conta que o Mahatma Gandhi teve os últimos momentos da vida dele com o Bresson. Olhando um livro de fotografias do Bresson, ele até deu uma frase meio de presságio sobre a morte que ele teria logo após, né? Enquanto ele estava rezando no templo, ele acabou sendo assassinado. Então, o Bresson, ele enfatiza isso, ele diz que o Mahatma Gandhi teve, olhando uma fotografia dele mesmo, do Bresson, ele acabou meio que dando um certo presságio da própria morte. Nos anos 30, não era muito comum ter fotografias nos jornais. E quando eles começaram, os jornalistas dessa época começaram a aderir a essa nova fórmula de colocar as fotografias, principalmente das guerras civis e da Segunda Guerra Mundial, vieram alguns jornalistas com a ideia de colocar as fotos dos acontecimentos na capa ou na contracapa e dentro do jornal. E surgiu uma dúvida se era melhor mostrar o que estava acontecendo ou sugerir o que estava acontecendo, né? E mostrar explicitamente
as batalhas, as pessoas mortas, ou simplesmente sugerir, mostrando a foto da pessoa antes de ser morta e dizer como ela foi. Então vem Robert Capa e ele traz a ideia de ameaçar mostrar o que estava acontecendo. Robert Capa, o nome original verdadeiro dele era Andrew Friedman e ele nasceu em 1913. Ele se mudou para Paris em 1933 e ele era fotógrafo independente lá. E como ele não conseguia fazer muito sucesso pelo nome dele, que era judeu, ele mudou o nome para Robert Capa. Como era difícil ele conseguir vender as fotos dele tendo o nome judeu, a mulher dele teve a ideia de mudar o nome para Robert Capa e se fazer de fotógrafo americano. Com o início da Guerra Espanhola, eles decidiram ir para lá e fotografar a guerra. E a fotografia dele que mais fez sucesso foi a de um combatente levando um tiro, que ele fotografou e começou a vender nos jornais. Isso começou a repercutir no mundo inteiro. Robert Capa, depois que ele começou a ser fotógrafo de guerra, ele foi fotógrafo da Guerra Civil Espanhola, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Sino-Japonesa e da Guerra da Indochina. Ele começou também a relatar a tristeza das pessoas em relação à guerra, né? As pessoas que sofriam na guerra, que eram as famílias delas que sofriam, e os acontecimentos da guerra. As fotos do Robert Capa não eram conhecidas pela beleza estética, e sim pelo conteúdo, ele se arriscar a tirar as fotos. E as fotos geralmente eram foscas e tremidas, pela rapidez que ele tinha que tirar as fotos. Robert Duenot. Ele nasceu em Gentilly, na França, em 1912. Ele começou a princípio formado em litografia, mas começou a fotografar como autodidata em 1929. Ele começou a se profissionalizar depois de ser contratado pela Renault para trabalhar a princípio como fotógrafo publicitário e comercial dos carros e da loja em si. Mais tarde ele começou a cobrir os eventos os eventos cotidianos das pessoas, dos civis, enquanto aconteciam as guerras, os traumas da época. No mesmo ano que foi contratado pela Renault, Duenot resolveu trabalhar independentemente como fotógrafo. Só que isso não deu muito certo, não foi para frente, porque depois da Segunda Guerra Mundial ele resolveu focar mais na fotografia de rua, nas atitudes mais simples e nos gestos mais comuns das pessoas. Por isso que a foto mais famosa dele é do casal que se beija na saída do hotel. Essa foto foi comprada por 155 milhões de euros pela moça da foto, que estava com seu namorado. Em 2005, a cópia da foto original foi leiloada, foi comprada por 155 mil euros pela moça que posou para a foto, a Françoise Brunet, que na época ela estava com seu namorado. A cópia da foto original foi comprada pela moça da foto, Françoise Brunet, que estava com seu namorado Jacques Carbone. Não sei pronunciar esse nome. E depois disso ele resolveu permanecer nessa fotografia mais simples, na fotografia de rua, na fotografia vendo o cotidiano das pessoas. A foto que tem as crianças andando de mãos dadas foi uma foto também muito relevante para a carreira dele e que, de certa forma, fez ele crescer e ser reconhecido. Morreu em 1994 em Paris. E uma frase muito legal dele é: a vida cotidiana são emocionantes. Nenhum diretor de cinema poderia mostrar algo melhor do que isso. Então, Robert Capa ele se arriscava muito para tirar as fotos e tanto que ele morreu pisando numa mina na Guerra da Indochina em maio de 54. Acho que é isso. Tá. Acho que é isso. A gente não tem mais informações. Tu tem alguma coisa? O Henri Cartier-Bresson, só para lembrar que o Henri Cartier-Bresson, e junto com o David Seymour e o Robert Capa, ele criou a Magnum Photos, que é uma agência de fotos que tem até hoje no site, né? A gente pode colocar o site lá junto. Ah, legal, pega um print e bota.
É isso, mais informações, por favor, nos conecte. Desculpe se faltou alguma informação. E é isso aí. É isso aí.